um grande honra de ficar aqui. Eu estou um pouquinho overwhelmed, como se diz overwhelmed. Eu falei com o Walter há uns meses atrás, para um seminário, nós falamos de 10 ou 15 pessoas, agora dá uma sala cheia, um pouquinho surpresa, mas estou muito orgulho de falar sobre esse assunto. Emocionado. Eu preciso sair do imagem aqui. Aqui, tá bom. Então, eu não preparei uma apresentação muito focusada. Eu acho esse tema quase novo, um pouquinho, levando em sul, a discussão está se abrindo. Então eu vou jogar algumas coisas e depois vamos fazer uma discussão. Eu principalmente vou falar sobre a minha pesquisa. A minha pesquisa é fundada numa interesse saindo da psicologia social sobre a mentalidade moderna. A mentalidade moderna, dentro dessa mentalidade moderna, a ciência e a tecnologia é um assunto muito fundamental. A modernidade tem outras coisas, tem tradição, tem preferências sociais, várias coisas. Tem ideologias também. Mas a ciência e a tecnologia é um padrão importante na modernidade. E a pergunta, principalmente, é que é a posição da ciência e tecnologia na modernidade. É uma posição segura, uma posição de conflito, uma posição marginalizada, central. Tudo isso é pergunta. Então, um pouquinho de contexto. Eu estou editor de um jornal e agora há 20 anos. Eu não sou editor por 20 anos, mas nos últimos 3 anos. Essa pesquisa é dedicada a esse assunto, se chama Public Understanding of Science. Entendimento público, acho, da ciência. Eu vou circular esse um pouquinho, só para dar uma noção. Então, nosso conjunto se chama STEPS, Science and Technology and Public Sphere, Ciência e Tecnologia e a Esfera Pública. Esse é o principal contexto. Então, aproximando esse problema da mentalidade moderna, fazer a comparação é fundamental. Porque você só vai reconhecer coisas. Alô? Sim. Se você faz uma comparação entre lugares diferentes, uma comparação do tempo. Esse é um símbolo chinês que significa também a importância desse assunto da mentalidade. Porque a ciência e a tecnologia claramente é uma atividade, é um performance. Mas aqui também faz parte da modernidade, do Public Understanding of Science. Esses dois assuntos vai ter um ciclo, conceptualmente. Muitas pesquisas foram feitas nesse assunto. E o FE é um conjunto econômico. E os economistas principalmente focusaram sobre isso. Basicamente, esse é o investimento na ciência e tecnologia. R&D as percent of PIB. Okay? R&D percent do PIB. Pessoas na ciência e tecnologia. Citações, publicações, números de publicações, tudo isso são indicadores do sistema da pesquisa, do sistema da ciência. Educação, gastos na educação terceira, gastos na educação da ciência e tecnologia, não na história, tudo isso. Bem conhecido, tem muito investimento, tem muito esforço para aumentar uma base de dados sobre isso. E tem essa competição internacional. As citações chinesas estão voando. Brasil também. Decadência nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, tudo isso faz parte do discurso. Então, eu principalmente não vou falar sobre isso, eu quero falar sobre isso. Como vamos colecionar, construir um conjunto de dados sobre esse
a mentalidade, a Fabricant Stênio Sangue, a posição da ciência na mentalidade moderna. Que são as exchange aqui. Claramente, a ciência dá educação, a ciência dá definição dos problemas. Um assunto principal da modernidade da ciência é a ciência define os problemas. Se você tem dor de estômago, tem uma definição científica, tem uma definição holística. A ciência dá uma definição e talvez dá soluções também. E essas soluções pode ser, faz parte de uma controvérsia, tudo isso. Mas essas são as contribuições da ciência. Então, a mentalidade da ciência, que é a mentalidade da ciência? Trust, confiança. Deference, autoridade. A ciência tem autoridade, mas isso é uma variável. É a autoridade alta em Porto Alegre ou baixo, comparativo do São Paulo? Não sei. Legitimidade. Essas atividades são legítimas, não são ilegítimas. São legal e ilegal, tudo isso. E recrutamento. Aqui a mentalidade, os jovens, eles querem fazer isso e não querem fazer isso. Tudo isso tem mudanças e tem aspectos comparativos. Esse é principalmente meu assunto. Eu não tenho relógio aqui, eu não precisamos disciplinar minha fala. Então, essa é uma outra apresentação desse assunto. Meu colega Carlos Forte, foi presidente da FAPESP alguns anos atrás. Ele fez essa conceptualização da cultura científica como uma espiral, uma intuição semelhante. Aqui tem duas dimensões que são importantes nesse assunto. Claramente, a ciência técnica tem um aspecto esotérico. Se eu abro um jornal da física teórica, 2 linhas já te mais comigo. Esse é esotérico. É por poucas pessoas só. Ler, entrar no assunto. Tem exotérico também. Tem os museus. Tem a escola. E tem a discussão pública. Todos vão participar. Tem direito de participar. Ou teve direito ou oportunidade de participar. E também temos 2 tipos de comunicação da ciência. Temos uma discussão mais focusada na educação, no monocênico, no monofônico. Uma pessoa está falando, outros estão ouvindo. Agora, essa forma de comunicação é monocênico. Eu estou falando, vocês estão ouvindo, eu não sei. Talvez eu não estou falando, não sei. E temos outros discursos, polissênico e polifônico. É mais uma discussão, uma conversa, no restaurante, no público, num bar. E temos 4 quadrantes. Aqui é a produção da ciência. O laboratório, a principal polícia, todo mundo está falando as coisas, tudo é incerto, nada é certo. As pessoas estão construindo as coisas, resolver problemas. Também na educação específica dos especialistas, continua esotérico, na física, na matemática, na história, tudo especialidade. Esotérico, não para todo mundo. Aqui vamos chegar na educação ampla, primário, secundário, entra a ciência também, mas nos museus também, espaços públicos. E aqui temos a comunicação da ciência do mundo público, da política, tudo isso. Então, a cultura científica, nós precisamos principalmente de indicadores, não só desse tipo aqui, produção, mas desse tipo também. Essa é a ambição que eu acho bem feito, é bem visualizado para Carlos Forte
nessa discussão que ele abriu para a pesca. Ele conseguiu abrir nesses indicadores de ciência e tecnologia na FAPESP, não sei se você conhece isso, lá tem um capítulo sobre a cultura. Essa é uma boa inovação. Então, estou falando um pouquinho num novo movimento de mobilizar pesquisadores. Em 2007, eu arrumei um workshop na World Society e convidou todas as pessoas que eu conheço, por todo o mundo, da China, da África do Sul, do Brasil, dos Estados Unidos, Europa, lá em Londres. Falamos sobre isso. Esse problema não é novo, okay? Nada de novo. A Unesco queria fazer essas coisas em 1950. A discussão continua. Mas nossa opinião em 2007 é um pouquinho... não é muito interessante esse assunto. As pesquisas não estão interessantes. Vamos revitalizar esse problema da cultura científica do ponto de vista da pesquisa empírica. Então, vários encontros organizamos e principalmente tem 3 perguntas. Tem muitos dados lá que estão comparando internacionalmente e nacionalmente, mas essas pesquisas não foram feitas. Vamos olhar, vamos segurar esses dados. Por exemplo, no Brasil, a primeira pesquisa desse tipo, eu vou falar disso um pouquinho, foi feita em 87. Ninguém sabia onde os dados são. Perdido. Eu fiz uma investigação, em dois anos eu consegui localizar os dados em São Paulo no computador. Esse é muito bem. Então, vamos recuperar esses dados existentes. Vamos reinterpretar talvez essas coisas e vamos construir novos dados. Na minha pesquisa, nesse assunto da ciência e tecnologia, eu estou focusando num tipo de dados particular, que são mostragens nacionais ou regionais, construído numa mostragem representativa, statisticamente representativa, e os dados são colecionados para um questionário. Esse tipo de dados. Claramente, do ponto de vista da pesquisa, esse só é uma entrada do problema da ciência e tecnologia. Mas eu estou falando principalmente nas oportunidades nesse parágrafo. Vamos construir novas perguntas, vamos construir índices, conjuntos de índices, e, terceiramente, vamos completar esses dados de quantitativa de pesquisa nacional com outros entradas. Então, um pouquinho de propaganda. 2007, esse livro saiu 5 anos atrás, esse é o pouquinho de time, como se diz, time acadêmico, tempo acadêmico. 5 anos para fazer um livro, muito bem, saiu agora. E as colegas da Índia fazem a mesma coisa, construção da cultura da ciência. Na Índia e na China tem uma discussão semelhante, uma preocupação com a percepção da ciência, com a literacy da science and technology. Como se traduz literacy? Science literacy, portanto. É uma analogia da alfabetização. A alfabetização científica é uma coisa dessa. Tá? Porque science literacy é uma palavra-chave nesse assunto. Em muitos contextos. Então, cultura científica. Que são os indicadores? O sistema da produção. Esse já falei, as economistas fazem isso já. O OECD fez a liderança. GDP, percent GDP,
empregado no sistema científico, publicações, citações, patentes, tudo isso. É bem definido. Mas aqui, esses são os assuntos que acho que definem a cultura. Atenção. Pessoas têm atenção por ciência, esse é claramente uma variável. Pessoas não se interessam, ou pessoas se interessam. Quem se interessa e quem se não interessa. Por que pessoas se interessam? Tem uma variância entre jovens, entre homens e mulheres, tem uma, não sei, que são os assuntos, a comparação. Atenção, claramente uma variável da cultura. Esse é um assunto complicado. Se tem um debate sobre a ciência, qual é a qualidade do debate? Não temos indicadores sobre a qualidade de um debate sobre a ciência. Competência, essa está na alfabetização da ciência. As imagens, a secretária falou sobre as imagens, os estereotipos da ciência. E temos as atitudes também. As pessoas têm uma posição vis-à-vis a ciência. É uma distância psicológica da ciência. Tudo isso, eu acho, serão dimensões dessa cultura científica. Então, eu falei sobre as pesquisas que já não estão lá, mas nós precisamos recuperar para construir indicadores. E esse é o conjunto mundial. A primeira pesquisa desse tipo foi feita em 1957 para uma organização que chama American Association of Science Writers. São jornalistas de ciência, foram fundados em 1930, muito importante pós-guerra. Eles fizeram a primeira pesquisa nacional em 67, antes do Sputnik, o famoso Sputnik, foi alguns meses antes. Esse foi o primeiro. Então, não tinha nada nos anos 60 sobre isso, quase nada nos anos 70, e começou fim de 70. Seria muito interessante para um historiador nos explicar porque tudo isso começou aqui. Nunca tem pesquisa social se não tem uma percepção de um problema social. Eu acho uma percepção de um problema social entrou aqui, anos 70. Grandes debates sobre a nuclear, na entrada do ambientalismo. A ciência não faz parte da solução, faz parte do problema. Tudo isso começou aqui. Então, pesquisas sobre a percepção da ciência se iniciaram. Em Europa, temos uma linha de pesquisa agora que há 20 anos, com 20 anos, esse dá um conjunto de dados para iniciar uma pesquisa comparativa sobre as tendências. Norte América começou em 76, 75, tem uma linha muito boa também, o US, África do Sul tem uma linha, mas as linhas são boas em China também, 91, começaram. E Brasil, Latinoamérica tinha muita atividade nas últimas 10 anos. Com cores são indicados os dados que já são integrados. Uma das coisas da pesquisa comparativa é de construir uma base de dados integrada para fazer a comparação. Aqui tem Ibero-Americano, pesquisa Ibero-Americano, que são coordenados e integrados em 2007 e 2009 em vários países latino-americanos. Aqui em Brasil, temos a primeira CNPq, 87. Recuperamos agora os dados para fazer a comparação. Tem a FAPESP em 2001, FAPESP em 2003. Tem esse Ministério da Ciência e Tecnologia 2 vezes. Tem um plano agora, mas tem uma mudança em Brasília. Agora o plano está esperando. Não vai sair. Então, tem uma linha aqui
mas não é integrada. São pesquisas isoladas. Não tem uma base de dados para fazer uma análise de tendência. O problema também é o FAPESP só faz pesquisa em São Paulo. Não faz nada em outros lugares. MCT faz em todos os países. Então, esse é um pouquinho a ambição. A ambição é global, porque nós falamos sobre a cultura científica, a posição da ciência na cultura, e só se pode entender esse assunto se nós podemos fazer pesquisa comparativa do ponto de vista longitudinal e comparativa do ponto de vista geográfico. Dados. Tudo bem. Talvez não ficou depois. Então, vou falar um pouquinho das alguns resultados. Tendências, eu posso falar, obviamente, sobre as tendências em Europa. Agora, se eu não falar, estou falando de uma questionário que é o conceito da competência, de alfabetização da ciência. Esses são tipicamente as perguntas. The sun goes round the earth. O sol gira a Terra. É óbvio. Mas do ponto de vista da ciência, isso é falso. As pessoas precisavam identificar isso é falso e vai dar uma resposta correta. É uma coisa de quase escola, um quiz, quase um teste. Mas esse teste dá uma escala muito bem no conjunto nacional para reconhecer uma variância da alfabetização, da enculturação da ciência. Muitas pessoas acham que esse é um teste da estupidez, mas eu acho que não é. Também há um teste da inteligência. Esses escalas dão muito de polêmica sobre a atribuição da ignorância no público, tudo isso. Mas essa é uma polêmica que não sei aonde está chegando, eu não sei aonde está chegando, mas a ideia é fundamental de comprar um indicador da distância das pessoas, da ciência. E a distância da ciência não é uma correlação da inteligência, não é uma correlação da estupidez, é uma coisa da cultura. Então, esse indicador dá uma indicação disso. Muitas dessas pesquisas internacionais têm perguntas desse tipo. Aqui temos outro indicador, aspirações. As pessoas têm aspirações vis-à-vis a ciência. Por exemplo, aqui, ciência e tecnologia estão fazendo a nossa vida mais saudável, mais confortável e mais fácil. É uma experiência generalizada de bem-estar saindo da ciência. Esse é um indicador do atitude, é uma expectativa utilitária saindo dessas coisas, dessas atividades da ciência. Scientists should be allowed to experiment on animals and so on. Essa é a ciência, seria autorizada de fazer experimentos em animais. Esse é um conjunto mais da moral, da ética, da posição animal, homem. Isso tem variações na população com esse assunto. Também, ciência e tecnologia makes our life change too fast. Ciência e tecnologia vai mudar a nossa vida rapidamente demais. Esse é um indicador no sentido de mal-estar, cepticismo. We depend too much on science, not enough on faith. Dependemos demais da ciência, não da fé. Esse é o conjunto problemático entre a ciência
a religião. Então, esses são tipicamente indicadores de vários aspectos das aspirações, das atitudes. Expectativa de bem-estar, ética, é aqui um pouquinho conservador, progressivo, uma coisa assim. Então, uma das grandes hipóteses expectativas de muitos observadores foi se a competência, essa distância da pessoa da ciência está diminuindo, competências increasing. E nós achamos que uma cultura industrial tem menos competência que uma sociedade pós-industrial. A atenção, a aspiração qual é a tendência? Vai ter uma linear, né? Mais competência, mais atenção, mais competência, mais aspirações? Ou vai ter uma linear negativo, mais competência, menos atenção, menos aspiração? Ou não vai ter nada de correlação? Ou vai ter uma coisa mais complicada, de não linear? Essa é uma questão empírica. Precisamos dados comparativos para concluir uma coisa sobre isso. Então, em Europa temos essa série agora, 89, o primeiro, 2010, a última. E temos esses indicadores da competência. E claramente a competência tem uma tendência linear de aumentar. A mesura aqui é Z-value, como se diz, a standardização da variação no meio. O zero é a média europeia e a Z-value é uma variação do meio. Então, 89 foi menos, está aumentando uma tendência linear. A função do tempo, a competência europeia está aumentando. Todo mundo quer fazer isso, todo mundo acha é bom. Isso é a alfabetização da ciência. A ciência tem uma posição central no mundo de cada vida, no mundo de cada pessoa. Esse é um indicador que muitas pessoas estão celebrando isso. Então, outro é essa expectativa de bem-estar saindo da ciência. Tinha essa expectativa nos anos 80. Se as pessoas sabem mais da ciência, eles gostam mais da ciência. Então, o indicador do longo prazo não indica uma clara condição desse tipo. É oposto. De variação, mas esse indicador do bem-estar tem tendência para negativo. Então, as pessoas acham bom, sabem bom, mais da ciência, não tem uma aspiração amplificada do bem-estar saindo da ciência. Isso é muito interessante. É contra a indução dos anos 80. Esse indicador life too fast, esse é o indicador do mal-estar no tempo. Também é interessante, temos esse indicador da competência saindo linear, mas o indicador do mal-estar tem uma coisa de não linear. Interesse também é interesse. Muitas pessoas acham que pessoas conhecem mais a ciência, vai ter mais interesse. Não tem evidência na Europa sobre isso. A competência está aumentando, o interesse fica quase no mesmo. Também tem uma tendência não linear, vai decrescer nas últimas anos. Então, isso é uma tentativa de criar indicadores
no longo prazo, um conjunto de indicadores agora, 3, essa competência, essa expectativa de bem-estar, é uma expectativa de interesse na ciência, é uma expectativa, uma indicador do mal-estar na cultura científica. Esses 4 indicadores é um início para fazer uma indicação como a ciência se muda ou como a ciência anda numa cultura. Então, mais uma coisa que nós podemos fazer com análise de longo prazo é construir essas gerações. Temos uma geração que nasceu nos anos 20, nasceu nas anos de guerra, baby boom, pós-guerra, Generation X, anos 60 a 70, e as novas tempos sem pós-Guerra Fria. Esse é um outro tipo de análise. Você está juntando vários tipos de pesquisa e redefinir a variável idade. Do ponto de vista dos anos que as pessoas estão Então, esse é um resultado, essa é uma regressão logística, uma coisa uma tentativa de predir o efeito de uma variável numa variável dependente. As variáveis são a atitude de bem-estar, competência e interesse. Nós queremos entender qual é o efeito das gerações sobre as diferenças nessas 3 dimensões. Comparamos sempre os velhos contra os outros gerações. Pessoas dessa geração têm uma probabilidade de 35% de mais que os mais velhos de chegar numa competência alta. Então, você tem uma gradiente aqui. Os mais jovens têm uma muito mais alta probabilidade de chegar numa competência alta. Mas não tem uma gradiente no interesse e na atitude. É muito menos variância geracional. Claramente, interessante é fazer comparações em vários lugares. Eu falei agora as tendências gerais da Europa, mas a Europa é um continente, tem muitas variações. Países, regiões, tudo isso. Aqui é uma comparação entre 5 países, o conjunto da Europa, Portugal, França, Inglaterra e Alemanha. Aqui podemos entender o grande progresso do Portugal, do ponto de vista das gerações, tem esse gradiente regulado, mas também podemos reconhecer que o baby boom geração é muito importante do ponto de vista da competência, tem pouco aumento nas últimas gerações, por exemplo, França e Alemanha. Interesses também é interessante, porque agora nós temos uma visão
caindo aqui, em França. Os mais velhos são os mais interessados. Os jovens não têm menos interesse. Talvez não precisar. Tá bom. E aqui é de novo Portugal. Os jovens são os mais interessados, mas os indicadores estão falando uma história, estão construindo uma história que é diferente de Portugal e França. Esse também é interessante. Esse é uma comparação de níveis da educação e geração. Aqui é mais claro, o baby boom é a geração que é mais enculturada na ciência. E os jovens um pouquinho menos. Temos esse... Se você tem uma educação universitária, em Europa, a geração do baby boom pós-guerra é o mais no nuclear científico. Os jovens estão menos, os velhos estão menos. Se você tem uma educação secundária, tem o mesmo efeito. Os jovens não têm menos enculturação na ciência que a geração do baby boom. Mas na educação primeira, temos esse gradiente muito claro, progresso na educação primeira, mas temos também esse inversão, que é muito interessante. Com a educação primeira, só você tem mais cultura científica que uma pessoa com educação secundária, no jovem. Esse é coisa do interesse. Temos uma decadência do interesse com a educação secundária, uma gradiente de interesse com a educação primária. Então, se você tem indicadores desse tipo, também podemos fazer o conjunto estatisticamente, porque a pergunta, vocês são bem informados sobre as coisas da ciência, e a pergunta sobre os interesses são bem com correlação muito ampla. Da mesma coisa, faz um conjunto que se chama atenção para a ciência. Também tem uma correlação com a competência no estudo. Depois temos uma correlação entre a expectativa de bem-estar, participação na ciência. Eu não falei sobre isso, mas tem indicadores para participação. Vai no museu, vai falando com colegas sobre os assuntos, está lendo livros, tudo isso. Dá um indicador. Os dois estão bem correlados. E também esse coisa de enculturação. Bem-estar, participação e competência faz um conjunto que nós falamos, nomeamos enculturação. E está aqui os indicadores do mal-estar, conflito entre ciência e tecnologia, conflito entre ciência e religião, e aqui essa coisa do tempo, velocidade, mudanças. Tem correlação, mas não tem correlação entre os indicadores. Agora temos uma hipótese que, assim, que vários indicadores desse tipo podem combinar em conjuntos, estatisticamente, que se chama atenção
é uma variável, inculturação e progressivo tanto cultural. Tem um gradiente linear com gerações, também no secundário, mas no terceiro, educação, tem esse nova geração que tem problemas com a ciência. Problema de conflitos entre ciência e religião e também problema da universidade. Esse é indicador de enculturação, competência, expectativa de bem-estar e participação. Temos mais uma vez essa inversão, primeiro e segundo, acentuado comparativamente comparado com os europeus no total. Esse efeito do baby geração, que é a geração que é muito no centro da cultura científica, muito mais que os mais velhos e os mais jovens. Essa é a França, só a França, como indicador que é bem usado também. Esse é um indicador de balança, fazer um balance judgment, julgamento da balança. A ciência dá benefício, não tem benefício. Tem várias respostas, mais benefícios que não, mais prejuízos, mais prejuízos que benefícios, a mesma coisa. Aqui é indicador negativo, os céticos não tem mudança muito, sempre tem 6 a 10% em todo o tempo. Esse é interessante, essa inversão nos anos 90. Temos a mesma data na Alemanha, e na Alemanha também temos essa inversão, mas 10 anos antes. Coisas dessas são indicadores de uma cultura que se muda, porque o sentimento que a ciência produz mais benefícios que prejuízos está caindo. E o contrário está aumentando. Olhando o conjunto geracional aqui, tem um indicador que está acontecendo. Aqui tem um pequeno consenso. Nos anos 70, 80, está um consenso. Tem muito pouca variância entre as gerações. Mas nos últimos anos, temos essa variância entre as gerações. E os velhos são os mais positivos. E os jovens são os mais negativos. O indicador cultural nos indica aqui na França, do ponto de vista desse indicador único, que o consenso, do ponto de vista da atitude, que existe por muitos anos, não existe mais. Esse é claramente um indicador da cultura. Deve se manifestar também numa debate ou nas discussões que se manifestam nesse
aspectos. Bom, esse principalmente 5,2. Esses são os indicadores tradicionais. Várias das pesquisas que nós temos mundialmente, no Brasil também, Europa, na China, na Índia, são essas coisas. Competência, expectativa de bem-estar, participações, tudo isso. E agora, obviamente, uma das tarefas das nossas discussões seria novas ideias, novas dimensões da cultura científica. Nós falamos muito pouco sobre as coisas do emergent, da imaginação, do imaginário, dos estereotipos. Como vamos fazer isso? Por exemplo, essa é uma ideia. A ciência, desde o famoso Comte, mais velho também, tem uma visão de uma hierarquia. A ciência social é um pouquinho menos que a física, menos científica. E a economia não sei onde é. Tudo isso é uma hierarquia, é uma forma de percepção. Tem autoridades, como Auguste Comte, que falou sobre um ensaio, como são as hierarquias. Se você estamos seguindo Platão, toda coisa com matemática é mais em cima. E não tem matemática mais fácil. Tem essas percepções culturais. Então, essa é uma questão empírica. Não é? Agora, temos essa pergunta. Vários assuntos da ciência, biologia, astronomia, história, física, horoscópios, astrologia, medicina, economics, psicologia, matemática, homeopatia, tudo isso. E vamos perguntar, numa escala 1 a 5, como essas coisas são científicas. Pessoas vão revelar uma concepção da ciência. Então, podemos construir esses comparativas. Esse é do Portugal. Vai dar alguns aspectos interessantes. Principalmente, a economia é mais baixa é a astrologia. Do ponto de vista científico. Mas não por os velhos. Tem diferença entre as gerações. Pessoas que aqui. Os jovens não gostam da economia, não gostam da história, mas pessoas com idade, eles sabem as importâncias das coisas. Tem esses diversões entre as gerações sobre a visão da hierarquia da ciência. Para nós seria interessante se essa hierarquia da medicina até a ciência se varia nas gerações. Não sei agora como está. Eu acho que tem uma ou duas inversões. Aqui tem uma inversão. Entre psicologia e astronomia tem uma inversão. Na geração da guerra, eles gostam mais da psicologia que da astronomia. Também tem uma inversão aqui. Então, essa é uma tentativa de abrir essa coisa do emergent e da hierarquia. A hierarquia da ciência é uma imagem fundamental da cultura científica. Nós estamos dentro disso, tudo cá. Temos diferenças, alguns, a biologia, a física. Os mais jovens acham que a física é mais científica, a biologia também. A astrologia, a astronomia, talvez tem confusões entre a astronomia e a astrologia. Temos evidência que as pessoas acham que esta palavra é a mesma que esta. A psicologia, a medicina é o pique. Claramente, pessoas jovens acham que esse é a pique da ciência, os velhos negros. A psicologia tem
grande reputação no bem público. Então, a história e a mercadoria é outra coisa. Mais velho, mais reputação. A história também, mais velho, mais reputação. Um pouquinho diferente entre homens e mulheres. Tá. Uma outra coisa é os mitos da ciência. Quanto aos mitos, ciência e tecnologia só resolve cada problema. É o mágico. Novas invenções são sempre à mão para resolver os problemas da ciência e tecnologia. Esse é um grande argumento contra a ecologia. A ciência faz parte da solução. Os ecologistas acham que faz parte do problema. É um mito. One day, science will make a complete picture. Essa visão científica, a ciência vai pinturar a imagem do mundo final, uma aproximação. Enfim, there should be no limits to ciência. A ciência não tem limites, não pode ter limites. Essa é a grande liberação da ciência. A história da ciência tem uma narrativa muito estereotípica, se liberar dos assuntos da tradição, da Inquisição, tudo isso não deve ter limites. Eu sou um mito também. Esses statements saem de um livro que se chama Os Mitos da Ciência. São títulos de um livro, subtítulos de um livro sobre os mitos. Então, mas eu acho também que esses são asserções que pessoas podem concordar ou discordar. Então as pessoas fazem essas 4 perguntas conjunto, fazem uma boa conjunto de discussão estatística. Então, se você tem um indicador dos mitos nessa escala aqui, e aqui temos o indicador de número da competência, e cada ponto é um país europeu. Temos essa observação que com aumento da competência diminui a aderência desses mitos. Também observamos no baixo nível geral da competência tem uma correlação positiva entre competência e mitos. Em Turquia, por exemplo, se você tem uma alta competência científica, uma cultura científica bem formada, você também adere nessas acertações. Que a ciência bate, que a ciência não deve ter limites, tudo isso. Esse é claramente um indicador da cultura. Se você está lá em Dinamarca ou na Suíça, tá aqui, tem uma correlação negativa entre a sua enculturação na ciência e a aderação desses mitos. Você vai rejeitar. Então, interessantemente, se eu vou comparar 2005 e 2010, essa correlação negativa entre a competência e a aderação do mito está diminuindo. Nós estamos observando uma reencantação da ciência. Mais mito, mais mistificação da ciência nas últimas 5 anos de arte. Isso é muito técnico. Se temos esse indicador vai continuar mais 10 anos, a hipótese seria termos uma correlação positiva entre enculturação e esses mitos. Esses possivelmente seria uma consequência de uma mobilização muito grande na comunicação científica no mundo, no público, e essa comunicação da ciência no público amplo talvez tenha um efeito mistificador, não um efeito de como se diz, demistificação. Tudo bem.
Então, só uma. Tem muitas coisas. Só por. Talvez esse coisa aqui. Eu não sei, o darwinismo é uma coisa muito de controvérsia nos Estados Unidos, um pouquinho na Inglaterra também, mas também é nada de controvérsia aqui. Mas esse já é interessante. Qual tema a controvérsia e qual não? Okay? So, o British Council fez uma pesquisa em muitos países sobre o darwinismo e tem 3 questões. Você acha life on Earth was created, é uma criação divina? Okay? Life on Earth é uma criação divina, mas o Deus não mais mexe. Okay? Life on Earth nem tem nada com Deus. Eu tenho outra opinião. Okay? 4 posições darwinísticas da filosofia. Criacionismo, teísmo, ateísmo e não sei. E tem uma outra pergunta aqui que é muito interessante. Você acha que a sua opinião e outras opiniões estão compatíveis? Ou são em conflito? Então, aqui temos temos os darwinistas contra os outros. Os mais darwinistas são os chineses. Darwinismo em China faz parte do sangue. Não tem problema. Um pouquinho também em México, talvez esse é o problema.